Então, boa tarde a todos, né? Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença e por terem aceitado participar da banca do Augusto, né, de hoje. Hoje, dia 12/12, segunda-feira, e o Augusto vai apresentar o trabalho de conclusão de curso desenvolvido por ele, ok? Então, Augusto, fique à vontade, você tem uns 20 minutos para apresentar o trabalho, e após isso a gente passa para a sessão de arguição pelos membros da banca. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Augusto, né? Eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Modelagem Estocástica dos Algoritmos Adaptativos, LMS-SAS e NP-VSS-NLMS no contexto de identificação de sistema. O trabalho foi orientado pelo professor Eduardo Kuhn e co-orientado pelo professor Marcos Matsuo, da UFSC. Nessa apresentação, então, vou fazer uma breve introdução acerca do tema, tratar dos objetivos do trabalho, apresentar a modelagem estocástica do algoritmo LMS-SAS, depois do algoritmo NP-VSS-NLMS e trazer as considerações finais do trabalho. Bom, técnicas de filtragem adaptativa vêm sendo utilizadas para diversas aplicações práticas, como cancelamento de eco em sistemas de telefonia, cancelamento de ruído em aparelhos auditivos, equalização de canal em sistemas de comunicação, conformação de feixe em arranjos de antenas e microfones. Em aplicações envolvendo identificação de sistema, como cancelamento de eco e cancelamento de ruído, elas visam estimar a relação de entrada e saída de um sistema. Para isso, elas fazem uso de algoritmos adaptativos, os quais fazem o ajuste dos coeficientes de uma estrutura de filtragem, assim como mostrado ali na figura, numa aplicação típica e genérica de um algoritmo de filtragem adaptativa. Dentre os diversos algoritmos disponíveis, nós temos a família dos algoritmos de passo variável, os quais fazem um ajuste automático do passo de adaptação mid-n. No início do processo de adaptação, esses algoritmos eles ajustam o passo de adaptação com valor alto, próximo de 1, a fim de acelerar a velocidade de convergência do algoritmo. E conforme o algoritmo tende para o regime permanente, esse passo de adaptação tende a 0, a fim de reduzir o erro em regime. Entre os algoritmos, então, a gente tem o algoritmo NP-VSS-NLMS, derivado por Benish em 2006. Eles se baseiam em estimativas das variâncias do erro e do ruído de medição. Ele ainda é dito não paramétrico, mas na prática ele ainda requer o ajuste de parâmetros. Outros algoritmos ainda fazem uso de características conhecidas do sistema, como a esparsidade da resposta ao impulso, por exemplo, nos algoritmos PNLMS e IAF-PNLMS, ou ainda decomposição da planta usando formas bilineares, como o algoritmo LMS-BF. Ainda como outro exemplo, temos o algoritmo LMS-SAS, em qual explora a propriedade de simetria e antissimetria do sistema para decompor a resposta ao impulso em duas respostas mais curtas. É importante para um projetista compreender o comportamento dos diversos algoritmos adaptativos. Nesse sentido, os modelos estocásticos permitem predizer o comportamento do algoritmo estudado. Eles produzem um conjunto de expressões analíticas, substituem a realização de extensivas simulações de Monte Carlo, estabelecem relações de causa e efeito entre parâmetros do algoritmo e métricas de desempenho, além de permitir identificar comportamentos indesejados do algoritmo. Contudo, ainda não existe uma teoria unificada para a modelagem de todos os algoritmos disponíveis na literatura. Por isso, cada algoritmo deve ser tratado individualmente. Nesse contexto, focando sobre os algoritmos NP-VSS-NLMS e LMS-SAS, busca-se desenvolver modelos estocásticos descrevendo o comportamento dos algoritmos, derivar expressões de modelo caracterizando o comportamento médio do vetor de coeficientes, as curvas de aprendizagem e a evolução das matrizes de correlação. Obter ainda, quando possível, expressões para predizer o comportamento do algoritmo adaptativo em regime permanente, estabelecer sempre que cabível relações de causa e efeito entre parâmetros do algoritmo e métrica de desempenho, além de verificar e discutir a precisão dos modelos propostos para diferentes cenários de operação. Acerca do LMS SAS, aqui uma topologia típica de aplicação e identificação do sistema envolvendo LMS SAS. Aqui, um sinal de entrada X de N, ele alimenta uma planta, o sistema obtido através de uma resposta ao impulso simétrica ou antissimétrica.
além de alimentar também um filtro adaptativo, sendo que a saída do sistema y de n é corrompida, então, por um ruído de medição V de n, produzindo o sinal desejado. O filtro adaptativo, então, faz a estimativa do sinal desejado, gerando também um sinal de erro dado pela diferença entre o sinal desejado e a sua estimativa. O LMS SAS, ele tem o vetor de coeficientes dele. Ele é obtido através da relação de simetria e antissimetria a partir de dois vetores de coeficientes virtuais, H1 e H2, os quais são atualizados a partir de uma regra de ajuste, regra de atualização própria para cada um. Essa regra de atualização, ela depende do sinal de erro, de um sinal de entrada para cada filtro adaptativo e um passo de adaptação também para cada um. Esse sinal de entrada ele é obtido através do vetor de dados de entrada original e matriz H, definidas como segue aqui embaixo. Na derivação do modelo, as seguintes hipóteses de aproximações são utilizadas. Bom, o sinal de entrada x de n é obtido de um processo gaussiano de média zero, correlacionado ou descorrelacionado, com variância sigma x ao quadrado e matriz de autocorrelação R. O ruído de medição V de n é obtido, então, de um processo gaussiano branco com variância sigma v ao quadrado, qual é descorrelacionado com qualquer outro sinal do sistema. Por fim, os vetores de coeficientes H1, H2 e H de n são considerados estatisticamente independentes entre si e de qualquer outra variável no sistema. O comportamento médio do vetor de coeficientes global é dado pela mesma relação de simetria e antissimetria a partir do comportamento médio dos vetores de coeficientes virtuais. Já esses vetores de coeficientes virtuais são obtidos através de uma equação de atualização. As matrizes S e S' são descritas apropriadamente no trabalho escrito. Sobre as curvas de aprendizagem, a expressão que descreve o erro quadrático médio, o EQM, é dado pela soma do EQM mínimo e do EQM em excesso, sendo que o EQM mínimo é definido como a variância do ruído de medição e o EQM em excesso como o traço da matriz R multiplicado pela matriz K, a qual é a matriz de autocorrelação do vetor de erro nos coeficientes, o V de n. A matriz de autocorrelação do vetor de erro nos coeficientes é obtida, então, através da resposta ao impulso do sistema, do vetor de coeficientes global, do filtro adaptativo, bem como matriz de autocorrelação do filtro adaptativo global. E essa, G de n, é obtida através das matrizes G1 e G2 de n, ou seja, as matrizes de autocorrelação dos vetores de coeficientes virtuais. As matrizes de autocorrelação dos vetores de coeficientes virtuais, então, são obtidas através de uma nova equação de atualização, sendo aqui a matriz G' e a matriz F determinados no trabalho escrito também. E, por fim, foram considerados três exemplos aqui, comparando simulações de Monte Carlo, ilustradas aqui como linhas cinza regulares, e com o modelo proposto, ilustrado como linhas escuras tracejadas aqui. No exemplo 1, então, foi considerada uma planta antissimétrica, com 32 coeficientes e dados descorrelacionados. E no exemplo 2, foi considerada uma planta simétrica, com 16 coeficientes nos vetores de coeficientes virtuais e dados correlacionados. As figuras de cima, vemos então a evolução de alguns coeficientes do filtro adaptativo global. Nas figuras abaixo, a evolução do erro quadrático médio em excesso para o algoritmo para diferentes valores de SNR. Nesse caso, independente do valor de SNR e dos dados de correlação, é possível perceber que existe um bom casamento entre as predições do modelo e as simulações de Monte Carlo, confirmando a precisão do modelo, então. No terceiro exemplo, então, foram considerados o impacto da inicialização dos vetores de coeficientes sobre o comportamento do algoritmo, no primeiro momento para a planta simétrica e no segundo para a planta simétrica. Nos dois casos, independente do impacto, é observado um bom casamento, novamente, das predições do modelo com as simulações de Monte Carlo, confirmando novamente a precisão do modelo. Sobre o NP-VSS e NLMS, então, o vetor de coeficientes global é atualizado através de uma regra de ajuste dessa vez, uma regra de atualização, e o qual leva em consideração o sinal de erro, o vetor de dados de entrada, além de um passo de adaptação variável.
Esse passo de adaptação variável depende da estimativa da variância do ruído de medição e da estimativa da variância do sinal de erro. Essa estimativa da variância do sinal de erro, então, ela é dada por uma equação de atualização, dependendo do ajuste de um parâmetro kappa. Portanto, o algoritmo ele necessita do ajuste de dois parâmetros, o parâmetro de suavização kappa e a estimativa da variância do ruído de medição, sigma v, chapéu. Foram consideradas as mesmas hipóteses do LMS-SAS, além de considerar também que o passo de adaptação variável mid-n é assumido independente de qualquer outra variável no sistema, e os parâmetros de regularização delta e zeta são considerados pequenos de tal forma que seus efeitos podem ser desprezados. O comportamento médio do filtro adaptativo é descrito, então, através de uma equação de atualização. Novamente, aqui R1 é definido como segue aqui, e as expressões que descrevem as curvas de aprendizagem são similares aos obtidos para o LMS-SAS, com destaque aqui para o EQME obtido agora como uma relação entre os autovalores da matriz R e o vetor K. Esse vetor K, com a linha de N, na verdade, é obtido através de uma equação de atualização também. Nesse slide, as matrizes R1, HT, H, T, P e S são determinados em diversos outros trabalhos envolvendo a modelagem do algoritmo NLMS. Então, o comportamento médio do passo de adaptação variável e sua versão ao quadrado são dados como segue nesse slide. Eles dependem, então, da probabilidade do passo de adaptação ser maior do que zero e ainda de valores esperados envolvendo a variável definida ΔE de n. Todas essas variáveis são determinadas apropriadamente no trabalho escrito. Para o regime permanente, é obtida uma expressão para o passo de adaptação variável em regime permanente, assumindo a convergência do algoritmo, entendendo n ao infinito, obtendo as expressões aqui. Aqui, definidos também as variáveis ρ e tal, por simplicidade das equações. Então, similarmente para o erro quadrático médio, em regime permanente, aproxima-se J de infinito como a partir de uma estimativa inicial, J infinito de zero, mais um termo de correção. A raiz da estimativa inicial é dada como uma solução de uma equação cúbica relacionada ao erro quadrático médio em regime, e o termo de correção é dado aqui, uma dedução propriamente feita no trabalho escrito. Gostaria de notar aqui também que no trabalho foi encontrado um erro de redação, envolvendo esse termo aqui da estimativa inicial, qual vai ser corrigido na versão final entregue à banca, da maneira como está mostrado aqui nesse slide. Foram novamente considerados 3 exemplos para avaliar a precisão do modelo. No primeiro exemplo, então, foram considerados vetores de coeficientes com 128 coeficientes. À esquerda aqui, um cenário com dados descorrelacionados e à direita com dados descorrelacionados. Novamente, independente da correlação dos dados de entrada e da SNR considerada, a precisão do modelo foi muito boa. No segundo exemplo, então, foram considerados agora vetores com 32 coeficientes à esquerda e vetores com 128 coeficientes à direita. Foram também considerados 2 valores de parâmetros kappa, de parâmetros de suavização kappa, e independente do caso considerado, da SNR, do parâmetro kappa ou dos níveis de correlação, a precisão do modelo foi muito boa, especialmente para um vetor de coeficientes com 32 coeficientes. No terceiro exemplo, então, foi avaliada a precisão do modelo em regime permanente, considerando 128 coeficientes e dados correlacionados. Nas figuras acima, observa-se o passo de adaptação em regime permanente, e nas figuras abaixo, o erro quadrático médio em excesso em regime permanente. À esquerda, foi variado o parâmetro kappa, de 0,9 a 1, considerando um alfa fixo igual a 1, representando uma estimativa perfeita da variância do ruído de medição. Nesse cenário aqui, percebe-se que a precisão do modelo foi muito boa novamente,
E conforme o parâmetro kappa tende a 1, o erro quadrático médio em excesso tende a diminuir. À direita foi considerado uma razão alfa variável, considerando valores entre 0,7 e 1,3. E, novamente, a precisão do modelo foi muito boa, exceto pela região em cinza, onde a precisão do modelo foi comprometida. Aqui percebe-se também que para valores próximos de 1 para a razão alfa, foram obtidos os valores de erro quadrático médio em excesso menores. As finais, na modelagem estocástica do algoritmo LMS-SAS, observou-se que um filtro adaptativo virtual depende diretamente do outro. A inicialização desses vetores de coeficientes virtuais tem impacto tanto na fase transitória quanto em regime permanente. E já na modelagem estocástica do algoritmo NP, VSS e NLMS, observou-se que o erro quadrático médio em excesso diminui à medida que o parâmetro de suavização se aproxima de 1, e estimativas e pesquisas da variância do ruído de medição impactam negativamente nos valores de erro quadrático médio atingido. Bom, por fim, os resultados de simulação confirmaram a precisão dos modelos para diversos cenários de operação. Durante o decorrer do trabalho de pesquisa, já foram publicados 2 trabalhos, um acerca da modelagem estocástica do algoritmo LMS-SAS, no periódico internacional Symmetry, e foi feita também uma colaboração para a derivação do algoritmo APA-SAS no Congresso Internacional TSP. Ainda encontra-se em fase final de redação um artigo acerca da modelagem estocástica do algoritmo NP, VSS e NLMS, visando publicação em periódico internacional. Por fim, sugere-se como trabalhos futuros determinar limites de estabilidade para o passo de adaptação do algoritmo LMS-SAS, bem como obter expressões analíticas caracterizando seu comportamento em regime permanente, desenvolver um modelo estocástico preciso para a versão normalizada do algoritmo LMS-SAS, modificar a regra de ajuste do passo de adaptação do algoritmo NP, VSS e NLMS, visando remover a dependência da estimativa da variância do ruído de medição. Ainda derivar modelos de outros algoritmos adaptativos do tipo VSS e NLMS da literatura, além de conduzir outros experimentos visando mostrar como os modelos aqui propostos podem ser utilizados para o ajuste adequado dos parâmetros dos algoritmos LMS-SAS e NP, VSS e NLMS. Obrigado a todos pela atenção. Beleza, Augusto. Obrigado pela apresentação. Eu vou agora passar a palavra, eu acredito, para a banca. Penso que o Fábio poderia dar início aí à arguição, depois o José, e aí a gente faz umas considerações finais aqui. Obrigado. Bom, primeiro agradecer o convite, né, pela participação da banca, ao Augusto, ao Eduardo. Já tinha participado do TCC1, é um trabalho que ele vai na mesma linha, né, um trabalho mais aprimorado, eu diria. O TCC2 só confirma que aquilo que já era previsto no TCC1, que era um trabalho de qualidade na área de filtragem adaptativa. Acho que uma publicação de um trabalho TCC já de estudo, né, sobre o trabalho, sobre a qualidade do trabalho, quem diria 2 e talvez 3, né? Então está se trabalhando ali na Signal Process e nós estamos falando de uma revista internacional, Coaliza 1, né? Então fica até difícil a gente falar muito sobre o trabalho porque ele por si só já está se qualificando, né, como um trabalho de excelência. Então, gostaria de parabenizar o Eduardo pelo trabalho. Já tinha falado no TCC1 que era impressionante assim, a qualidade do trabalho para um nível de graduação, né, confirmado nesse momento. Obrigado, Fábio. Depois eu faço um fechamento daí. Vamos passar para o Vergara, então. Vergara, não sei se você quer tecer algum comentário, arguir o candidato. Boa tarde a todos, né? Eduardo, Augusto, banca. Parabenizar o Augusto, que já participei também da banca TCC1, como disse o professor Fábio, já era um bom trabalho, né? Agora ele terminou aquilo que se propôs. É isso, eu estou bem satisfeito com as respostas do Augusto.
não, não precisaria falar, mas eu acho que é necessário dizer o quanto a gente fica impressionado, né, com o bom trabalho, a boa redação, a dedicação, o volume de trabalho para um TCC. Então, parabéns mais uma vez e é sucesso. Beleza. Obrigado, Vergara, pelas colocações. Eu vou só pedir, não sei se o Marcos quer fazer algum comentário, também aproveitar aí, né? E aí depois eu faço às vezes, um fechamento com tudo já dentro. Bom, posso fazer alguns comentários rápidos, sim, tá? Bom, primeiro é parabenizar, né, o Augusto e o Kun pelo trabalho. A minha atuação aqui nesse trabalho, ela foi bastante pontual, tá? Apesar de eu estar como co-orientador, mas na verdade eu ajudei bem pouco, assim, né? O Augusto, ele e o Eduardo, eles fizeram uma grande parte do trabalho, principalmente o Augusto, naturalmente, né? Ele fez... todo esse trabalho é do Augusto, né? E a minha função, do Eduardo mais, né, foi mais questão de estruturação de texto, tá? Mas esse trabalho do Augusto aí, ele me impressionou bastante pela qualidade, tá? Ali na primeira parte, né, da modelagem daquele primeiro algoritmo, eu já fiquei bem impressionado com a questão da habilidade do Augusto, né, em trabalhar com aquelas manipulações matemáticas, tá? Que são conceitos ali um pouco complicados, né, de modelagem estocástica. E a segunda parte me impressionou ainda mais, porque ele conseguiu desenvolver técnicas, né, de análise estocásticas que eu não tinha visto em outros trabalhos. Tá? Tem muita coisa ali que eu acredito que seja inédita mesmo, do ponto de vista de abordagem. Tá? De como até a pergunta do Fábio, acho que foi nessa direção, né, para tentar entender que se aqueles procedimentos, né, o Augusto ele viu de algum trabalho, mas não. Né, o Augusto ele teve muita criatividade e persistência também, né, foram algumas rodadas ali, foram algumas reuniões ali, né, instigando o Augusto para tentar encontrar algum caminho, e ele conseguiu. Isso impressionou bastante, tá? Apesar de ser um trabalho de TCC de graduação, ele está bem acima do que é esperado de um trabalho de graduação. Eu considero, com certeza, um trabalho em nível de mestrado, e talvez ele já seria uma parte de doutorado, eventualmente, tá? Para quem é da nossa área de modelagem estocástica e filtragem adaptativa, acho que a gente pode falar isso, sem muito medo de estar errado, sabe? Porque é, de fato, um trabalho de altíssimo nível. Tá? Então, isso só valoriza ainda mais, né, a questão aí do desempenho do Augusto, tá, como aluno. Então, acho que é um trabalho que o Augusto, o Eduardo, eles podem se orgulhar. Tá? É um trabalho aí de alto nível. Acho que dos trabalhos de TCC que eu vi até hoje, inclusive dos que eu orientei aqui na UFSC, dos que eu participei de banca, esse é o que tem o melhor nível. Tá? O melhor nível acadêmico, de fato. Sabe? Então, o que eu poderia falar é isso, é parabenizar o Augusto aí, porque é um trabalho de excelência, de fato. Obrigado. Bom, tá. Obrigado, Marcos, pelas colocações. Eu vou, então, só fazer um fechamento, né, um pouco sobre os comentários da banca, um pouco sobre os comentários do Marcos, e um pouco para terminar com os meus comentários. Né? Então, a questão, né, do trabalho base ali, né, que o Pérez perguntou, o Marcos agora comentou, realmente existe uma ideia de que outros trabalhos de modelagem de passo variável, Pérez, foram feitos, sim, né, tem na literatura, mas existe uma parte ali que o Augusto desenvolveu por conta própria, e nenhum outro trabalho, né, veja, eu estou já remando nessa direção faz um tempo, e nenhum outro trabalho fez do mesmo jeito, as mesmas abordagens. Porque a abordagem convencional que todo mundo faz não ficava tão precisa quanto essa que o Augusto obteve, né? O que a gente mostrou no trabalho, né? Então, é mérito total do Augusto quanto a isso, né? Não tem nenhum questionamento. Quanto à questão daquelas referências, figuras e tal, fica tranquilo, a gente vai corrigir com certeza, né? E todos os outros apontamentos que foram feitos, né? E agradeço pelos comentários, né, que você fez. José, ali, sobre a questão de incluir uma definição do que é um processo estocástico, acho que não custa nada, é só botar uma nota de rodapé ali em algum lugar e acho que resolve, né, dar um norte ali para quem vai pegar o trabalho, né. Sobre as hipóteses, lá eu queria só fazer um comentáriozinho. Aquelas hipóteses simplificativas que elas são introduzidas na modelagem, elas têm uma única finalidade, é tornar a derivação possível, é só isso. Então, não necessariamente todas elas são verdadeiras.
Mesmo aquelas hipóteses, tipo, de você falar que o x ele é independente do vetor de coeficientes, isso não é verdade, porque existe uma equação que atualiza, né, o vetor de coeficientes e que ela é função algébrica de x, né? Então, isso não acontece. Mas se a gente não assume um pouquinho de hipótese, a gente não consegue fazer nada, né? A gente não consegue avançar. E o fato de ter essas hipóteses ou aproximações, aí depende como que a gente vai assumir esse termo, né? É o que impacta depois naquele descasamento lá entre o Monte Carlo e o modelo. Que, no fundo, o que o modelo está tentando fazer é chegar o mais perto possível do Monte Carlo. Esse é o objetivo bem simples, né? Talvez eu poderia colocar algum comentáriozinho nessa direção aí para ficar bem completo. Sobre a questão ali da perturbação, o algoritmo ele até conseguiria, por exemplo, se você troca a planta, se você tem uma perturbação na entrada, o algoritmo em si consegue se adequar e tratar aquilo. O modelo, pela forma como ele é concebido, não tem como você incorporar isso ainda na modelagem. Quanto à questão ali dos comentários do Marcos, né, é total verdade isso, que tem bastante ineditismo no trabalho do Augusto, né, coisa que vai, na minha opinião, muito além de um TCC de graduação. Eu já falei isso para o Augusto outras vezes, né, que queria eu ter essa capacidade que ele tem com a idade que ele tem, né, que é uma coisa impressionante e assustadora, né, ao mesmo tempo. E sim, acho que ele tem muito pela frente ainda para contribuir, para produzir, né? Tanto que agora o Augusto vai fazer mestrado, provavelmente, ou aqui na UTF ou na UFSC, né? A gente ainda está resolvendo o que a gente vai fazer, né? Mas vai seguir aí nessa carreira, que é algo que o Augusto tem interesse, né? Então, o trabalho, assim, é todo o mérito dele, de lutar e conseguir as coisas. E é muito bom de lidar com o Augusto. Quanto a isso, basta você dar um direcionamento e depois você só vem colher o resultado. Basicamente é isso. Esse foi o meu trabalho. Tá? Então, o Marcos fala que foi muito trabalho meu e do Augusto, ou coisa do tipo. Na verdade, foi muito trabalho do Augusto. Né? Eu só colhi os resultados. E o Marcos ajudou bastante nessa parte da orientação para dar um pouco desse direcionamento e instigar o Augusto, às vezes, com uma coisinha ou outra de como enxergar. Eu acho bem importante aí a contribuição do Marcos também. Bom, para encerrar, eu queria então só, né, agradecer os comentários que vocês fizeram, agradecer a banca, agradecer a ajuda do Marcos no desenvolvimento dos artigos e também no desenvolvimento do trabalho em si, né? Parabenizar o Augusto mais uma vez,